Bom, eu estou aqui com o Dr. César Vilar, oftalmologista de Teresina. Ele acabou de dar aqui uma palestra para a gente no stand da Rainer sobre previsibilidade refrativa. Foi super legal, stand lotado. Doutor, primeiro, parabéns pela palestra. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. A gente está muito feliz de ter você aqui no nosso stand. Doutor, assim, eu queria começar com a primeira pergunta, né? Do principal desafio mesmo de entregar, né, previsibilidade refrativa hoje para o paciente. O principal desafio é que a gente lida com coisas que a gente não controla totalmente. Perfeito. Então, é o que eu digo sempre para os colegas. A gente tem que controlar o que a gente pode controlar. Se a gente fez o nosso melhor e eventualmente o resultado não foi aquilo, está dentro da matemática, a gente tem que ter os meios, né, técnicos para deixar o paciente satisfeito. Claro. Fazer o sempre possível pelo paciente. A medicina não é uma ciência exata, mas as técnicas são muito boas. Elas funcionam na enorme maioria dos pacientes. Muitas vezes com um procedimento único você tem formas aí de melhorar esse resultado refracional caso haja algum desvio. Perfeito. No pós-operatório. Perfeito. Então, nas melhores séries de casos, isso faltou eu falar na aula, por melhor trabalho que você faça, cerca de 10% dos pacientes, até um pouco mais, vão ficar fora do meio grau do erro que você gostaria. Sim. Né? Então, se você mira para o zero, se sobrou mais ou menos meio grau, aquilo ali é considerado como um sucesso absoluto. Perfeito. 10% fogem disso. Por melhor que você faça, eu estou falando de cirurgiões que controlam perfeitamente todos aqueles parâmetros que eu coloquei ali. Sim. Então, com certeza na correria do dia a dia, a falha tende a ser um pouco maior. Claro. Então é importante primeiro deixar o paciente ciente disso. Você está fazendo o melhor possível para diminuir o grau. Se sobrar alguma coisa, você vai ter que endereçar isso eventualmente. Sem dúvida. Eu até vi um exemplo que você trouxe, né, do paciente com olho seco. Sim. Né? Então, às vezes o que muitos colegas acabam não fazendo, né, justamente esse tratamento prévio do olho seco, isso com certeza vai ajudar também na previsibilidade refracional, né? Com toda certeza ajuda. O olho seco é uma especialidade quase hoje da oftalmologia, né? E ela afeta bastante o nosso cálculo biométrico, a nossa previsibilidade refracional no pós-operatório. Porque ela afeta as medidas. Sim. Então a gente tem que entender que a nossa medida ceratométrica, ela é totalmente afetada pela lágrima. Porque na verdade a gente mede a curvatura do filme lacrimal no fim das contas, é o reflexo daquilo, não da córnea. Então quando você tem a lágrima instável, você vai ter medidas mais flutuantes, mais variantes, e você vai ter uma menor acurácia daquelas medidas. Sem dúvida. É importante também lembrar que você pode tratar seu paciente no pré-operatório, mas ele vai continuar tendo aquele olho seco eventual, então aquilo vai acabar indo e voltando. Então não é porque você tratou ali o olho seco momentaneamente e ficou tudo bem, que você deve esquecer daquilo e pronto. Ele tem que ficar fazendo aquele tratamento continuamente e explicar para ele que mesmo que você faça o melhor tratamento, aqui e acolá você vai ter os rebotes, né, da inflamação do olho seco. É unânime, assim, doutor. Hoje eu conversei com já 4 ou 5 oftalmologistas aqui, né? E todos eles falando sempre da conversa prévia com o paciente, do alinhamento de expectativa. Acho que isso é unânime mesmo quando a gente vai trabalhar com essas lentes premium, né? Com toda certeza. Com todos, né? Inclusive eu vou dar uma aula agora há pouco ali numa sala, em que vou falar sobre a avaliação multimodal do paciente para a cirurgia da catarata e escolha da lente. Perfeito. E quando a gente fala multimodal, você tem que olhar sobre diversos aspectos, inclusive os aspectos subjetivos da coisa. Você tem que entender de personalidade do paciente. Tem trabalhos mostrando que perfis muito hipercríticos são pacientes que vão ter mais sensibilidade ou menos tolerância a qualquer desvio refracional, qualquer disfotopsia que a lente gere. Então, se você identificou esse tipo de perfil naquele paciente seu que você está tratando, seja porque você é uma pessoa boa de entender ali personalidade, ou seja porque você passou um questionário, aí tem vários questionários que identificam direitinho qual que é o perfil psicológico do paciente, eles dividem em 5 principais perfis. Você já tem que se dedicar mais no chair time daquele paciente, no tempo de mesa, mesmo de explicar, olha, a lente é boa, mas ela é feita de plástico. Plástico é um acrílico hidrofóbico, mas é um nome bonito para plástico. Ele brilha diferente. Então não é a mesma visão que você tinha quando você tinha 20 anos. Não espere isso. Uma visão boa, uma visão que você vai conseguir ver as coisas, mas aqui você vai ver um brilho, vai ver um reflexo, vai achar a cor diferente. Isso é normal, isso vai acontecer. Acontece com todo mundo, é que algumas pessoas percebem mais, outras menos. Sim. E essa conversa é muito importante. Isso torna
o nosso relacionamento mais saudável. Sem dúvida. E você considera, doutor, que o paciente hoje, ele está mais exigente, mais educado? Porque a gente vê que hoje, a gente vê nos consultórios assim, que os pacientes acabam já vindo até com nomes de algumas lentes, falando um pouco do portfólio de lentes que existem e tal. Você acha que isso realmente mudou? Mudou totalmente. Eu converso com alguns pacientes que têm medo da cirurgia, né? Uhum. Há cerca de 40, 50 anos atrás, a cirurgia jamais estaria sendo indicada para aquele paciente naquele momento. Porque a catarata ainda estava verde, não estava madura. Uhum. A catarata era uma cirurgia para gente cega. E hoje a gente faz a cirurgia com pessoas enxergando ainda. Por quê? Porque a gente sabe que o aparelho vai tirar a catarata mais fácil, a recuperação vai ser melhor, você tem mais previsibilidade de colocar uma lente melhor. Tudo isso é muito melhor para o paciente em termos de qualidade de vida, visão, segurança e tudo. Né? Mas tem esse problema, entre aspas, que você está mexendo numa visão que ainda está enxergando. E, portanto, você não pode piorar aquilo ali. Você tem que deixar o resultado refracional melhor. A visão importa, o grau importa, né? Então, a exigência, ela cresceu junto com a melhoria da técnica, né? Isso faz parte. Não é por outro motivo, a cirurgia de catarata se tornou o procedimento da medicina mais realizado no mundo. Perfeito. Por conta dessa incrível segurança técnica, né? Habilidade dos cirurgiões e melhoria das máquinas, como também a tecnologia da indústria com as lentes, né? Com os aparelhos e com os resultados, né? Boca a boca se conversa. Sem dúvida. E doutor, assim, se você pudesse deixar hoje uma dica para os oftalmologistas que estão assistindo hoje a gente aqui, né? O que você daria de dicas para eles para que eles consigam ter mais previsibilidade refracional no momento da cirurgia? As 4 take-home messages que eu deixei no final da minha aula, né? Um bom aparelho, um bom biômetro, um bom topógrafo, uma boa técnica e uma boa lente. Excelente. Se você tiver essas 4 coisas combinadas, você, via de regra, vai entregar um resultado bem satisfatório para o seu paciente. Alguma dessas coisas fugiu, é capaz de você ter um probleminha aqui e ali. Se você tiver consistência nessas 4 coisas, né, via de regra, você vai ter um bom resultado. Com certeza. Muito bom. Doutor, obrigado por estar aqui hoje com a gente, aqui no podcast da Rainer. Mais uma vez, queria te agradecer pela palestra e a gente continua à disposição aqui também. Um prazer, muito obrigado pelo convite, estamos às ordens. É isso aí, a gente fica por aqui e até o próximo episódio do podcast da Rainer, diretamente aqui da Brascars 2026.